Olá, boa noite. Meu nome é Fabienne Arruda dos Santos Nascimento, sou da turma FLC 1813 FSV da Uniaselv, onde eu sou professora de língua portuguesa e agora busco a minha segunda licenciatura. A minha orientadora é a professora Ana Lúcia Oliveira Fernandes Gil. Esse é o relato e uma apresentação do paper de estágio sobre como foi a minha regência. A minha área de concentração foi didática e metodologia em artes visuais e o tema foi o ensino de arte pós-pandemia, que eu notei que neste período realmente ficou bem complicado ensinar qualquer disciplina, inclusive arte. A justificativa, o presente trabalho tem como foco a área didática e metodologia das artes visuais, cujo assunto é extremamente pertinente, visto toda a problemática que está se manifestando no campo da educação e que nesse momento pós-pandemia coloca o professor de arte como um facilitador de conhecimento e uma proposta de ensino de arte com o intuito não só de informar, como também um momento na semana em que o estudante pode se manifestar artisticamente como um desabafo, não só como conteúdo, e calmaria em um momento tão desafiador como este em que todos passam. O objetivo geral do trabalho foi de compreender o ensino de artes visuais no período pós-pandêmico e apontar as dificuldades no ensino pós-pandemia e conhecer as propostas que facilitem as aulas de artes visuais. Constatar que as artes visuais não são somente o ensino de conteúdo e que pode ser um momento de desabafo do estudante ou uma proposta de relaxamento em momentos tão difíceis. Mostrar como o ensino das artes visuais pode ser uma proposta de protagonismo ao estudante. A minha fundamentação teórica baseia-se nos estudos e recentes estudos. Temos poucos estudiosos e pouca literatura, visto que ainda vivemos este momento de pandemia. Porém, em 2022 foi realizada uma pesquisa para a Unicef, que foi publicada dia 15/9, com estudantes de escolas públicas, e como o impacto da pandemia assusta as crianças e também trouxe também uma grande dificuldade para todo o ensino, tanto de arte quanto de qualquer disciplina. A fundamentação teórica foi Paulo Freire, e que ele diz que ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo. Então, por mais que algumas escolas tenham proporcionado as aulas virtuais, nada é como a escola, como ter o professor ali presente e como ter esses momentos de troca entre a criança e o professor. E eu acho incrível como ele fala que que ninguém educa a si mesmo, os homens educam-se em comunhão, mediatizados pelo mundo. A metodologia, eu visitei 3 escolas de realidades completamente diferentes, como é a do Talma, que é uma escola pequena, tem uma turma de cada série. O Adelson Del Santo, que é de uma escola extremamente desafiadora em um bairro carente e que temos em torno de 1.800 crianças, dou aula lá há 10 anos. E a escola Regina Banhos Paixão, que também é próxima à minha residência e que também é uma realidade bem parecida com a do Adelson Del Santo. O estágio obrigatório foi realizado nessas 3 escolas e cada uma tem um público maior do que a outra, sendo que a maior delas é a da escola Regina Banhos, que foi a que eu acompanhei por último. Em relação aos meus entrevistados, que foram as professoras Cida, do Talma, foi a professora Betinha, que foi aqui na escola da Regina, e a outra escola da Adelson Del Santo foi a professora Edilaine. O que eu percebi delas é que elas estão fazendo um grande esforço para chamarem a atenção das crianças, visto que o interesse deles mudou demais e também não está sendo fácil competir com o celular, que realmente está sendo um desafio todos os dias, tanto no sentido de chamar a atenção das crianças para esse tipo de comportamento, que isso tira a atenção deles, enfim, mas também percebi que, no geral, as crianças estão desmotivadas, desinteressadas e a responsabilidade também caiu bastante. A vivência do estágio foi incrível, apesar de dar aula há tanto tempo, mas a professora Cida, para mim, foi o maior ensino.
ela é formada em História e eu também notei nas outras escolas onde fui que a maioria dos professores que dão aula de arte também já são formados em História, o que facilita bastante, né, a desenvoltura deles em sala de aula. Mas foi um estágio que, ao mesmo tempo que eu passei, que eu assisti o conhecimento, como foi a aula da professora Cida, que eu levei depois para minha aula, porque eu também dou aula de arte atualmente em uma escola integral, e eu levei para minha turma o que eu vivi na sala dela. Também foi interessante a maneira que eu consegui passar para eles uma técnica chamada Killing, que é a de pequenos papeizinhos e que nós conseguimos passar imagens para a criança de forma a trabalhar com esses papéis, que é uma escultura de papéis e que as crianças gostaram bastante. Inclusive a professora adquiriu a máquina que eu tenho, fragmentadora, que é a que faz esses papeizinhos ficarem assim. Então, assim, foi um trabalho incrível e que eu saí do estágio e deixei para trás esse caminho e que saíram trabalhos lindíssimos. Do ensino médio, eu trabalhei desenhos de poetas concretistas, que ele faz desenho por meio de palavras. E lá na outra escola eu fiz uma atividade com trabalhando uma artista linharense, a Simone Garcia, que ela sofreu um acidente e ela não consegue, ela perdeu os movimentos, ela ficou tetraplégica, perdeu os movimentos e hoje ela pinta com a boca. E a atividade que eu fiz com os meninos do 6º ano e do 5º ano foram desenhos que eles fizeram primeiro com a mão direita e depois o mesmo desenho com a mão esquerda, que também foi um trabalho grandioso. Eu fiquei extremamente satisfeita e aprendi muito também. As minhas referências foi a BNCC, porque como é um estudo muito recente, quase não tem literatura nesse assunto, e pelo menos não que eu tenha encontrado. E também usei bastante a Pedagogia do Oprimido, que é um livro de Paulo Freire. E fica a frase: ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Nós somos professores, nós temos uma missão e não é só dar aula de arte ou de português ou de história ou geografia. Precisamos mesmo, de verdade, viver o que tem proposto na BNCC, que são as competências socioemocionais. Estamos dando aula para um grupo que precisa de apoio, que vem de grandes tragédias, inclusive os professores, né, nesse momento tão triste que foi a pandemia, e que as nossas aulas de arte não sejam só conteudistas, que a gente lembre que cada um dos estudantes aos quais nos dedicamos e para quem fazemos nosso plano de aula, temos que inserir também que essas crianças também pensam, também sentem, também se expressam. E por isso, graças a Deus que existe a arte. Um beijo, estou extremamente nervosa, mas estou plenamente satisfeita, tanto com a minha escolha, e eu acredito que é o tipo de assunto que eu também quero levar adiante para fazer pós-graduação, mestrado, enfim. Que Deus abençoe a todos. Obrigada pela apresentação.